gostaria de trazer uma reflexão para o seu coração em João, capítulo de número 4. Glória a Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo o relato de João, capítulo de número 4. Os irmãos encontraram, amém? Diz-nos assim a palavra do Senhor. Portanto, quando o Senhor soube que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, embora o próprio Jesus não tenha batizado, mas os seus discípulos, ele deixou a Judeia e partiu novamente para a Galileia. E era necessário passar por Samaria. Então ele chegou a uma cidade de Samaria que era chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que deu o seu filho José. Ora, o poço de Jacó estava ali. Jesus, pois, cansado da sua viagem, assentou-se junto do poço, e era cerca da hora sexta. Então veio uma mulher de Samaria para tirar água, e disse-lhe Jesus: dar-me de beber. Amém. Curva sua cabeça, oremos ao Senhor. Querido Deus, nós te louvamos, Senhor, por essa oportunidade de estar na tua casa, louvando e bendizendo o teu nome, Senhor. E nesse momento, meu Deus, nós pedimos, abra a nossa mente e o nosso coração, Senhor, para ouvir a tua voz. E que nós possamos sair daqui, Senhor, entendendo ainda mais o compromisso, Senhor, da tua igreja no teu reino, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto, ele vai nos ensinar a aprender a testemunhar de Jesus com Jesus. Nós vamos olhar para esse texto, nós vamos perceber que João, ele vai nos mostrar, nós como igreja e discípulos de Cristo, como que nós devemos testemunhar de Jesus através do exemplo do próprio Senhor Jesus. E é interessante que Jesus, ele vai nos mostrar, nesse relato inicial de João, capítulo 4, algumas coisas que nós não podemos fazer. E a primeira coisa que João vai nos mostrar, que Jesus nos ensina, que nós como igreja, como discípulos, como cooperadores do reino, nós não podemos fazer, é a fazer acepções de pessoas para testemunhar do seu amor. Porque se nós olharmos o contexto de João capítulo 4, nós vamos perceber Jesus Cristo, ele tendo um momento especial, aonde ele vai testemunhar dele mesmo para um homem chamado Nicodemos. E nós vamos perceber que Nicodemos era um homem de classe alta da sociedade. Para você ter noção, Nicodemos, ele era um fariseu, ele era membro do Sinédrio, era alguém de tinha um cargo de muita importância naquela época. Só que no capítulo de número 4, nós vamos perceber agora Jesus conversando com uma mulher de Samaria, uma mulher que não tinha estudos e que vivia uma vida imoral. Mas nós vamos perceber que independente da posição social, nós vamos perceber que independente da conduta dessas duas pessoas, nós vamos perceber que as duas pessoas são alvos do amor de Jesus. Independentemente se uma era rica, outra era pobre, uma importante e outra não era, ambos precisavam de Jesus Cristo para herdar os céus de glória. Então, meus irmãos, nós aprendemos com esse texto que nós, como igreja, nós não podemos fazer acepções de pessoas para testemunhar de Jesus. É porque talvez a gente olha para alguém e diz: não, essa pessoa é uma pessoa boa, ela não mata, ela não rouba, ela não faz isso, ela não faz aquilo, essa pessoa, eu acho que ela merece ser salva. Mas de repente, em contrapartida, você olha para outra pessoa e diz: não, essa pessoa faz tanta coisa, ela é tão ruim, ela é tão mal, que essa pessoa merece mesmo ir para o inferno. Nós não podemos fazer isso.
Porque qualquer pessoa, independente da posição social, ou independente da sua conduta moral, essa pessoa pode ser alvo do amor de Jesus. Aleluia. Por isso, meus irmãos, nós não fomos chamados para apontar e dizer, para esse tem jeito e para esse não tem jeito. Nós somos chamados para pregar o Evangelho. Aleluia, nós somos chamados para testemunhar do amor do Senhor. É por isso que às vezes eu não entendia porque que João apresenta esses dois relatos assim de tão próximo. De repente ele está na casa, imagina aí num lugar muito chique, falando para Nicodemos sobre a necessidade de nascer de novo. Aí de repente ele aparece agora no sol quente, na beira de um poço, pedindo água para uma mulher. Nós vemos, meus irmãos, que Jesus, da mesma forma que Ele olha para o rico, Ele olha para o pobre. Aquela pessoa que está mais distante, independentemente do que ela anda fazendo, Jesus olha com seu olhar de graça e de misericórdia para essa pessoa. Então, quem sou eu? Quem somos nós para termos uma postura de ditador e dizer, abre as portas do inferno para esse daí, abre a portinha, a janelinha da graça para esse? Meus irmãos, nós temos o privilégio de sermos testemunhas do amor do Senhor Jesus. Aleluia. Por isso, meus irmãos, essa é a primeira coisa que eu gostaria de destacar nesse texto. A segunda que Jesus nos ensina é que nós não devemos fazer acepção de lugares para testemunhar de Jesus. Primeiro, nós não podemos fazer acepções de pessoas para pregar o Evangelho. E agora Jesus vai nos ensinar no verso de número 4 que nós não devemos fazer acepção de lugares para pregar o Evangelho. Sabe por quê, meus irmãos? Porque qualquer lugar que aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, esse lugar pode ser palco para nós propagar o Evangelho do nosso Senhor Jesus. O texto vai nos mostrar que João declara da seguinte maneira: era necessário passar por Samaria. Se nós formos observar, havia 3 rotas para alguém que estava em Jerusalém para Samaria. Havia a rota pelas costas do mar, outra pela Pérea, e essa que era mais curta por Samaria. Só que essa terceira era mais, como é que eu posso dizer? Era mais aceita da época. As pessoas preferiam ir pela mais distante, porque havia uma rincha entre os judeus e os samaritanos, e elas preferiam ir pela rota mais distante, só para não passar por Samaria. Só que Jesus, Ele vai nos ensinar que alguém que é filho de Deus, ele não escolhe onde pregar, ele não escolhe onde anunciar o Evangelho. Sabe por quê? É porque a sua agenda, ela é estabelecida primeiramente no céu. Porque é os céus que move a igreja, é os céus que guia a igreja. Então observe que João é bem fácil dizer, era necessário. Poderia muito bem dizer, ele dizia assim, só há esse caminho, aí tudo bem, só há esse caminho para você chegar em determinado local. Mas havia 3 caminhos, mas Jesus, ele deixa bem claro que a sua agenda era traçada pelo Senhor. Por isso que o texto diz, era necessário passar por Samaria. E nós vamos perceber, meus irmãos, que Jesus, ele vivia segundo os desígnios do Pai. Porque se nós observarmos João 2:23, nós vamos ver que Jesus está em Jerusalém e ele vai para a Judeia. Da Judeia ele vai para Samaria e prega o Evangelho nesses 3 lugares. Se nós olhar esse texto, é um paralelo perfeito com Atos, capítulo 1, verso de número 8, onde Jesus ele fala, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judeia e em Samaria e até os confins da terra. Só que eu acho interessante que antes de Jesus dizer, vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, em toda Samaria, em toda a Judeia e em Samaria, primeiramente ele faz todo esse percurso. Ele está em Jerusalém, ele anuncia o Evangelho. Ele vai para a Judeia, ele anuncia o Evangelho. E depois ele vai para Samaria, ele anuncia o Evangelho. Então, meus irmãos, se nós como igreja do Senhor
cumprirmos o que Ele nos manda, nós também nós vamos colher os frutos da colheita, como bem disse os samaritanos: este é o Salvador do mundo. Por isso, meus irmãos, se nós atentarmos, nós vamos perceber uma coisa, que qualquer lugar que nós estivermos, nós podemos ser proclamadores do reino de Deus. Aonde o Senhor lhe colocar, você pode ser uma testemunha, uma porta de salvação, uma porta de transformação para alguém que precisa ouvir o Evangelho. Por isso não diga, porque observe o que é interessante. A Bíblia diz que Jesus mandou os discípulos comprar comida em Samaria, e eles voltam, e é interessante que depois que Jesus tem um encontro com essa mulher, a mulher volta para a cidade, e ela não volta com comida, ela volta com pessoas para ouvir de Jesus, para ouvir o Senhor. Então os discípulos foram, com certeza eles encontraram pessoas, com certeza eles viram gente, mas será se eles falaram assim: Jesus te ama, Jesus tem uma vida nova para você? Talvez não, porque os judeus achavam que os samaritanos não precisavam, não mereciam a salvação. Aí quando Jesus tem um encontro com a mulher, ela recebe aquela transformação de vida, ela volta, deixa o canto e volta. E quando ela volta com uma multidão de pessoas para apresentar para Jesus. E é assim que cada discípulo de Jesus, ele deve ser. Ele deve apresentar as pessoas para Jesus. Ele deve ser uma porta de salvação. Você deve ser uma extensão, não do inferno, aleluia, porque isso Satanás ele faz de forma perfeita. Nós devemos povoar os céus de glória, aleluia. É para isso que você é chamado, foi para isso que você foi salvo, foi para isso que você é escolhido. Em último lugar, para passar para o nosso pastor, é que Jesus, ele vai nos ensinar, meus irmãos, a romper com todos os obstáculos, barreiras e preconceitos para testemunhar do seu amor. Observe que havia uma barreira cultural, uma barreira racial e uma barreira religiosa que impedia de um judeu se relacionar com um samaritano. Só que Jesus ele quebra todos esses protocolos para salvar uma alma. E é isso que eu acho interessante, irmãos, porque muitas das vezes quem prega, ele pode ser tentado, sabe o quê? A querer pregar os seus melhores sermões, aquele sermão que a pessoa gastou mais horas, ou aquele louvor que você canta com tanta graça, só quando a igreja está lotada. Só que você vai olhar na Bíblia, tanto em João 3, em João 4, Jesus pregou os sermões mais lindos da Bíblia para uma única pessoa. Para uma única pessoa. Porque, meus irmãos, uma alma, ela vale muito mais para o Senhor. É por isso que Jesus ele nos ensina a pregar o Evangelho, nem que seja para uma única pessoa. Porque é interessante que a Bíblia vai dizer que quando um pecador se arrepende, é o que, irmãos do céu? A festa, aleluia. Você não vê Jesus dizendo assim, quando um cego vê, quando um paralítico anda, a festa no céu. Não. Mas quando um pecador se arrepende, a Bíblia vai dizer que os céus estão liberados para fazer festa. Por isso, meus irmãos, nós vamos perceber que Jesus, ele vai fazer um contato direto com essa mulher. Jesus, ele conquista a atenção dessa mulher. Ele não chega acusando os seus pecados, ele rouba a sua atenção. Ele não chega apontando os seus erros, ele pede um favor, me dê um pouco de água. E Jesus ele vai nos ensinar, meus irmãos, coisas maravilhosas, como nós devemos fazer para alcançar uma alma. Porque muitas das vezes nós chegamos para uma pessoa que não é crente e nós apontamos logamente os seus pecados. Mas eu quero dizer uma coisa para você, Jesus nos ensina que antes de nós apontar o pecado dessa pessoa, nós devemos apontar Jesus. Aleluia. É interessante, se você entrar na casa de uma pessoa que não é evangélica, que você vê um quadro lá, você já chega dizendo, olha, esse quadro aqui é do diabo, isso aqui. Não
faça isso. Sabe por quê? Porque você vai fechar as portas, aleluia, para essa vida. Agora, se você chega e aproveita essa oportunidade para se aproximar dessa pessoa, meus irmãos, as portas se abrem e o evangelho pode alcançar aquela vida. Eu nunca vou me esquecer da oportunidade quando estava em União, Piauí, e o pastor nos dividiu em grupos, e ele falou: olha, vocês vão ficar em bairro tal, tal grupo vai ficar em bairro tal. E o pastor falou assim para nós: olha, tem uma casa acolá, que eu sempre tenho vontade de evangelizar aquela casa, mas eu não tenho coragem. E o pastor: que casa é essa? Aí eu pensei assim: não, deve ser um irmão católico, um testemunho de Jeová. Não, vamos lá. Aí ele falou: não, meu filho, é um rapaz que é o dono da boca de fumo de lá, ele é um jovem. Eu digo: eita, pastor, mas vamos lá. Irmãos, quando nós chegamos naquela casa, a atitude que eu tive, quando eu bati naquela porta, o jovem abriu, eu fiquei logo me tremendo, igual uma vara verde. Aí eu falei para aquele jovem: eu vim falar um pouco de Jesus para você. E ele falou, olhou assim para mim, e eu falei assim para ele: olha, eu quero dizer para você que eu já fui escravo um dia. Eu quero dizer para você que antes eu era dependente de algo, mas Jesus, Ele entrou na minha vida, Ele me libertou dessas amarras do Satanás. E eu quero dizer para você que você também pode ter a sua vida transformada. Irmãos, naquele momento, aquele jovem, ele falou assim: pois pode entrar. Não tinha lugar para se sentar, e ali nós começamos a conversar com aquele jovem. Em nenhum momento, irmãos, nós fizemos dele o nosso réu e nós ali como juiz, porque às vezes nós como crente, nós se sentamos na cadeira de juiz e vemos o pecador como réu. Não, irmãos, nós devemos abrir o nosso coração e demonstrar as misericórdias do Senhor, a bondade do Senhor, a graça do Senhor, porque Jesus, Ele poderia muito bem dizer: eu sou o Salvador e tu está em pecado, tu tem 5 maridos, na verdade tu já teve, e esse que tu está é teu amante, tu vai para o inferno, então renda-se a mim agora. Foi assim que Jesus chegou? Não, Jesus chegou e falou assim: me dá um pouco de água, me dá um pouco de água. E Jesus foi tendo um diálogo com aquela mulher, e de repente o coração daquela mulher foi se abrindo, e de uma prostituta, amados, aquela mulher se tornou a maior missionária que Samaria em todo aquele tempo viu. E ao ponto que todos os samaritanos chegaram e disseram: mulher, agora nós acreditamos, não porque tu falou, mas agora porque os nossos olhos veem que Cristo é o Salvador do mundo. Aleluia. Meus irmãos, eles ficaram tão encantados que ele falou assim: Senhor, não vai embora não, fica aqui conosco. E Jesus ainda ficou 2 dias com aquele povo, declarando que Ele era o Salvador do mundo. Irmãos, não vamos perder a oportunidade que Jesus vai te dar para salvar uma vida. Aleluia. Deixa as suas credenciais de lado, desapareça, mas que nesse momento essa pessoa possa ver as características de Jesus em você. Por isso o Senhor, Ele nos convida a testemunhar dEle com graça e com misericórdia. E assim, irmãos, essa pessoa vai reconhecer que ela precisa do Salvador, que é Cristo Jesus. Amém? Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Eu agradeço.